Gênesis 16, do 7, versículo 7 ao versículo 14. Diz assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Berete. Amém. 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 Queridos, a mensagem de hoje tem como tema o Deus que vê. O Deus que vê, ou o Deus que vê no deserto. Às vezes, a gente tem dúvidas, né? Eu acho que quase todo dia vem alguma dúvida na nossa cabeça. Os irmãos bem sabem que eu passei a dar aula por causa da bolsa dos meus filhos. E agora eu estou saindo da escola. Graças a Deus. Findou-se um ciclo para mim, né? Estou nas últimas 2 semanas lá na escola, aqui próxima, Itaquera. Graças a Deus, graças a Deus. Mas nesse meio tempo, eu aceitei o convite de dar aula numa escola chinesa. E a escola chinesa, eles me chamaram para dar ensino religioso e para fazer aconselhamento com as crianças. Então, é o que o pastor ama fazer, né? Então eu vou para a escola, para essa escola especificamente, que eu deixei de dar aula um dia na escola de Itaquera e passei a dar aula um dia nessa escola chinesa. Para alunos chineses, né? Tem coreanos, tem enfim. Tem muitos deles que acabaram de chegar da China. Ou quando eu cheguei lá, na verdade, né? Eu comecei a fazer isso em agosto. E quando eu cheguei nessa escola, alguns alunos tinham acabado de chegar da China, então eles não sabiam absolutamente nada do português, né? E é aquela luta para ensinar a palavra. E eu tive muita resistência. Tinha dia que eu saía da escola com a sensação de peso mesmo, sabe? Daquela batalha espiritual que você enfrenta, porque muitos alunos ali, a grande maioria budista, de outras religiões, alguns deles não acreditam em Deus de forma nenhuma, e todo aquele peso, e eu pedindo a Deus e me perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Muito difícil, muito desafiador. Cumprindo uma missão, na minha concepção, o que eu estou fazendo lá é um trabalho transcultural, né, dentro do Brasil, porque eu estou pregando o evangelho para pessoas de outras nações. E aprendendo muito com isso, aprendendo com uma cultura totalmente diferente, pessoas de jeitos totalmente diferentes, enfim. Eu cheguei lá um dia, né, e assim, os irmãos, eu não sei se os irmãos sabem dessa curiosidade, mas os orientais, eles não transpiram como a gente, né? Eles não têm as glândulas iguais a nós aqui. E eu cheguei lá um dia e um deles olhou para as minhas axilas, estava suado, né? E ele disse: o que é isso? Eu falei: meu Deus, nunca viu. Aí eu fui explicar o que era. Mas é uma cultura diferente, são jeitos diferentes, são formas diferentes de lidar, e eu tenho ido para lá. E eu passei esse semestre, muitas vezes, cansado, difícil, lidando com muita coisa, na igreja, fora da igreja, na escola, enfim. E Deus foi dando graça, e eu me perguntando, e chegou agora no último mês, lá, a gente só tem essa semana de aula, só vou lá, mas essa sexta-feira agora, e um dos alunos muito difíceis, ele ficava falando em mandarim, que ele não queria me ouvir,
porque ele não acreditava no Deus que eu acredito. E aí os outros colegas traduziam para mim: professor, ele está falando que não quer te ouvir, ele está falando que não é cristão, ele está falando que ele não aceita o que você fala. E eu falei para ele, porque ele entendia o português, ele só não conseguia falar. Eu falei para ele: você vai me escutar, porque eu sou professor, essa é uma escola cristã, e você vai me ouvir. Então, pelo menos me ouvir você vai. E ele, uma resistência absurda. E foi muito difícil dar aula. Teve um dia que eu me estressei muito na sala, especificamente nessa sala. Enfim, muito cansativo. E chegou no final do ano, agora, ele falou assim para mim: professor, eu tenho só amigo chinês e o senhor. Eu falei: olha, eu sou amigo dele então? Ele passou a me ouvir, irmãos. E não só a me ouvir, ele passou a querer saber sobre minha vida, sobre o meu Deus, sobre o que eu falo e o que eu faço. E eu estou vendo Deus transformar a vida daquele menino. E às vezes a gente está assim, no deserto. E quando a gente fala de deserto, a gente pensa só em coisas muito, muito, muito difíceis, né? Mas às vezes o meu deserto é realmente estar numa escola perguntando: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma igreja para cuidar. Por que o Senhor me colocou aqui dentro? Às vezes a gente está no deserto por causa de um problema de saúde. Às vezes, enfim, são situações da sua vida, do seu contexto. E quando olhamos para o deserto, a gente pensa no vazio. A gente pensa em coisas difíceis. Pensa na areia quente, no sol escaldante, no silêncio do deserto. O deserto é um lugar onde a vida parece impossível, né? Onde até lágrimas secam antes de cair. O deserto é símbolo de solidão. E às vezes, aquele sentimento de solidão espiritual também. Parece às vezes que Deus não está falando nada, né? Parece que a gente está perguntando: Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? O Senhor não está falando nada comigo, meu Pai. Eu preciso te ouvir. E o texto que nós estamos estudando ou ouvindo nesta noite trata justamente desse tipo de lugar e de gente que fica e que passa pelo deserto. Agar aqui é uma mulher invisível para a sociedade. Agar é uma mulher estrangeira, serva, abusada, grávida, humilhada, sem direitos e sem voz. Uma mulher que não tinha, ou não era dada a ela o valor. E ela foge. Ela foge porque ela não tinha visto saída, irmãos. Ela fugiu. A dor empurrou Agar para o deserto. E ela passa a acreditar que estava sozinha no mundo. Mas ela não estava. E é isso que Deus quer nos mostrar hoje. Você pode se sentir sozinho, mas saiba, você não está só. Do mesmo jeito que Deus viu Agar, Deus vê você. Mesmo que às vezes a gente se sinta desvalorizado, desconhecido, não visto, Deus vê. Há muita gente sentada aqui nesse culto que tem desertos escondidos no coração. Talvez culpa. Talvez medo, talvez crises familiares, talvez a solidão, talvez lutas emocionais. Desertos que ninguém vê, mas Deus vê. E a pergunta que ecoa nesse texto não é: Agar viu a Deus? A pergunta que ecoa, a pergunta central desse texto não é: Agar viu a Deus? A pergunta correta desse texto é, ou melhor, a ênfase, a frase correta desse texto é: Deus viu Agar. Essa é a grande virada da graça. O evangelho começa com Deus olhando para o desamparado. Não fomos nós que olhamos para Deus. Você era inimigo de Deus. Não foi a sua força, não foi o seu poder, não foi a sua capacidade, não foi a sua inteligência, não foram os seus cursos, nada disso te trouxe salvação. Deus viu você. E essa mensagem é muito forte, irmãos.
Eu pego o metrô e trem na sexta-feira. Nos outros dias da semana eu uso o carro. Na sexta-feira eu uso metrô e trem. E metrô e trem aqui em São Paulo tem horas muito cheias, né? E teve uma sexta-feira, eu evito ao máximo que eu posso pegar o horário de pico para voltar para casa. Mas eu fui a um exame, fazer uma consulta, e aí eu voltei no horário de pico. Quando eu cheguei no Tatuapé, irmãos, era tanta gente. Eu não sei o que estava acontecendo naquele dia, porque eu sei que é cheio. Mas tinha muita gente, mesmo. Andando para todo lado. E a sensação que dá é que você não é ninguém. É que você vai ser atropelado às vezes. Você fala, meu Deus, todo mundo correndo para todo lado. E eu sei que você passa por isso também. Eu imagino que você passe até mais do que eu. Tem gente que usa metrô e trem todos os dias, né? E tem os imprevistos, enfim. E às vezes a gente se sente não visto mesmo. Só que no meio daquela multidão, ou no meio dessas bilhões de pessoas, Deus vê você. Deus enxerga você. Deus te conhece. Nós lemos textos aqui em toda a liturgia que fala que Deus nos vê, que Deus nos conhece, que Deus nos criou. Eu não sou mais um para Deus. Ele me chama pelo nome, Ele sabe quem eu sou. E Ele chama você pelo nome também. Eu não vou falar hoje do contexto aqui de H, de Sara, de todo problema em torno aqui. Como a gente tem ceia, eu vou enxugar um pouquinho. Mas eu quero dizer para você que o deserto também é lugar de fuga. Vamos ler o verso 7, irmãos, juntos. O versículo 7, todos juntos. Tendo achado o anjo do Senhor, H não procurou por Deus. Deus é quem vai ao encontro dela. Graça, irmãos. Graça que busca. Ela estava fugindo de Sara, fugindo de sua dor, fugindo de sua história, fugindo da responsabilidade, fugindo da humilhação, fugindo. E aí é exatamente onde você imagina que Deus não estaria, no deserto, mas Deus lá está. Agar, grávida, sem água, sem rumo, sozinha. E de repente o texto diz, o Senhor a encontrou. Isso aqui é muito forte. O Senhor a encontrou. Quando a gente está na dor, na dificuldade, no deserto, Deus nos encontra. Deus nos encontra. E aqui a gente vê claramente o evangelho de Jesus. Eu sei que Jesus viria depois, mas aqui já dá para ver claramente um Deus que se compadece. E Jesus diz lá no evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele veio. Graça. Ele desceu. Ele nos olhou. Ele viu você. Ele morreu por você. Agar é a ovelha perdida. E Deus é o pastor que desce até o vale. E eu, às vezes, sou a ovelha perdida. Você, às vezes, é a ovelha perdida. E Deus é aquele que desce para nos encontrar. Você pode até se esconder. Nós lemos o texto bíblico que diz que não há lugar para se esconder da presença de Deus. Deus está em todo lugar. Você pode até tentar se esconder. Mas Deus vai ao deserto. Deus vai até o seu deserto. Ele vai até a sua depressão. Ele vai até o seu casamento quebrado. Ele vai ao quarto onde você chora, sem que ninguém saiba. Ele vai lá. Aí o verso 8 fala de uma pergunta, né? Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Será que Deus não sabia? Será que Deus não sabia de onde Agar vinha e para onde ia? Deus sabia, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus a chama pelo nome e lhe faz uma pergunta. De onde vens? Reconhecendo seu passado, para onde vais?
falando do futuro. Deus pergunta para que Agar se confronte com a sua história. Deus pergunta para que a resposta que Agar daria confrontasse ela mesma. Deus fez isso no Jardim do Éden, né? Deus procurou Adão e Eva. Será que Deus não sabia onde eles estavam? Irmãos, Deus dialoga conosco muitas vezes sobre coisas que Ele já sabe, sobre respostas que Ele já tem, para que o nosso coração seja trabalhado através dessas perguntas. Fugir não resolve. Fugir só piora. Então Deus não pergunta para humilhar, mas Deus pergunta para curar. Creio que tu és a cura, não é? Ele diz, serva de Sarai. Ele não chama Agar de vítima, de injustiçada. Ele a lembra de quem ela é e de onde ela deveria estar. Eu sei que o contexto de Agar é da falta de fé de Sara ou Sarai. Eu sei, irmãos. Mas o texto é muito claro ao mostrar a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Um Deus que vai até ela. Um Deus que a enxerga. Um Deus que a confronta. Um Deus que traz cura. O versículo 9 diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre tuas mãos. Aqui é uma orientação de Deus. E difícil, né? Às vezes Deus nos dá orientações que são difíceis de cumprir. Deus não disse, vai lá e seja exaltada. Vai lá e humilha-te. Quantas vezes, irmãos, Deus não nos coloca em situações que nós nos sentimos humilhados, mas que aquilo trabalha, molda o meu e o seu coração. Volta. Sim, voltar parece difícil. Sim, voltar parece humilhante. Mas voltar era o que salvaria a sua vida e a vida do seu filho. Por isso que Deus a direciona. Deus estava dando uma solução. Talvez não a solução que Agar quisesse. Talvez Agar esperasse que Deus agisse de outra maneira. Que Deus fizesse um milagre ali. Providenciasse tudo o que ela precisava. Não, mas Deus disse para ela voltar. Era a forma que Deus salvaria o seu filho e a sua vida. Há momentos que Deus nos chama a sair. Há momentos que Deus nos chama a voltar. Voltar e se reconciliar. Voltar e pedir perdão. Voltar e restaurar relacionamentos. Voltar e submeter-se. Voltar e enfrentar o próprio erro. Voltar. Voltar também faz parte. E quando eu falo de voltar, eu falo de voltar para se reconciliar, voltar para pedir perdão, voltar para restaurar relacionamentos. Tem muita gente na igreja que não cresce, irmãos, porque vive fugindo dos seus problemas. Eu estou numa igreja séria, numa igreja que prega a palavra com fidelidade, numa igreja que alimenta a minha vida e os meus filhos e a minha família, mas eu não gostei do que aconteceu comigo e a nossa irmã Dinalda. Então eu vou sair da igreja. Meus irmãos, talvez o voltar seja exatamente ir à irmã Dinalda, se reconciliar e pedir perdão e ser perdoado. Fugir não resolve os problemas. Deus está dizendo, volta. Eu cuido de você, mas volta. A bênção está no seu caminho. Eu vou multiplicar a sua descendência, mas volta. Deus faz promessas, mas Ele diz, volta. E tem muita coisa na nossa vida que a gente precisa corrigir. Aí Deus faz promessas, verso 10 a 12. Multiplicarei sobremodo a tua descendência. Agar não tinha pedido nada a Deus, ela não orou, ela não jejuou, ela não clamou, ela simplesmente foi encontrada por Deus. Mas Deus dá promessa. Mesmo sem que ela buscasse. Dentro da sua soberania,
Deus abençoou Agar com a promessa no futuro, de descendência, de legado. E Deus diz: eu vou multiplicar aquilo que você pensou que era fruto do erro e dor. Deus transformou consequências em providência. E eu não estou dizendo aqui que o pecado não tem consequências. Tem sim, irmãos. Tem sim. A gente sabe de conflitos entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. A gente sabe que há consequências. Mas Deus transforma consequências em providência. É como aquela mãe, foi mãe muito nova, sofreu, passou por dificuldades, mas o filho se tornou uma grande bênção para a vida dela. Aí você pensa, mas ela teve filho numa época que não deveria, de um jeito que não deveria, e sofreu as consequências disso. Mas Deus não deixou de derramar graça sobre a vida dessa pessoa. Não romantize a história também, tá? Houve conflitos entre Ismael e Isaac. Há tensões históricas e culturais absurdas por causa deste momento. Mas Deus continua soberano. E a história aqui, a ênfase que eu quero dar, não é em Agar, não é em Isaac, não é em Sara, é em Deus. É na forma como Deus agiu na vida daquela mulher que precisava. Na forma como Deus a acolheu, deu direção, fez promessas. Vamos ler o versículo 13 e 14 juntos. Todos juntos. Então ela invocou o nome do Senhor. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi. Está entre Cádiz. Deus vê, irmãos. Tu és o Deus que vê. Aqui é o ápice. Aqui é o melhor momento do texto. Aqui Agar não fala sobre sua fuga. Ela fala sobre o que ela aprendeu do caráter de Deus ali. Ela não diz, meu deserto acabou, meus problemas acabaram. A história também não termina aqui como, sabe, final de filme, porque a gente gosta disso, né? Seria muito bom falar aqui que tudo se resolveu, não houve mais conflitos, não houve mais problemas. Não, irmãos, o deserto não acabou. A gente conhece a história, a gente sabe dos conflitos, a gente sabe dos conflitos entre Ismael e Isaac. O deserto não acabou. Mas a mensagem para Agar e para nós é que ela e nem nós somos invisíveis para Deus. Os problemas não foram resolvidos. E talvez o seu problema não esteja sendo resolvido hoje, talvez não daqui uma semana ou daqui a um mês, a gente não sabe. Mas você é visto. Você é visto. Pode ser que você continue com lágrimas, mas agora você não chora sozinho. Pode ser que ainda tenha muito deserto para você, mas você está acompanhado. Ela chama o poço de Beer-lahai-roi, que é o poço daquele que vê. Ela marca aquele momento com um altar, como memorial. O que era fuga vira lugar santo, vira lugar de memória. E Deus faz isso com os nossos problemas, irmãos. Às vezes a gente está ali angustiado, preocupado, agitado, com o coração. E Deus nos tranquiliza, Deus nos alivia, Deus nos consola, Deus nos vê. E a gente torna aquele momento um momento de triunfo e glória, apesar da dor. A gente consegue olhar para aquele momento difícil e glorificar a Deus. A gente consegue ouvir histórias como a da Raquel, cantora. A história que eu contei para os irmãos hoje. Momento difícil.
A gente pode transformar histórias difíceis em um hino, como o que cantamos, o 108. Aquele hino foi escrito por um homem que perdeu as suas filhas no naufrágio. E quando ele estava passando no lugar em que as suas filhas suas filhas morreram, ele escreve aquele hino: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só o Evangelho é capaz disso, irmãos. Só o Evangelho é capaz de transformar momentos muito difíceis em lugar de adoração e de reconhecimento de quem Deus é. Deus vê você que se sente invisível. Há problemas que para o outro parece irrelevante, né? Há problemas que para o outro parece que eu viveria isso tranquilo. E às vezes a gente se sente sozinho porque a gente não tem como falar sobre aquilo. A gente às vezes não se sente tranquilo em falar sobre aquilo, mas Deus vê. E Deus escuta o que nós temos a dizer. Esses dias eu postei, sobre a solidão do ministério pastoral. Postei no Instagram. O pastor, ele basicamente caminha sozinho e ao mesmo tempo que caminha com todo mundo. Mas o pastor não pode falar tudo a você. E o sentimento de solidão no ministério pastoral, ele é real, irmãos. E quando eu falo disso, eu não falo porque eu estou mal emocionalmente. Eu falo porque é real. Porque não dá para falar sobre tudo, não dá para contar sobre tudo. Amigos que diziam ser amigos, muitas vezes te apunhalam pelas costas e você tem que ser maduro e levantar. Hoje a gente conversava, no carro. E a gente falava sobre, foi hoje ou foi ontem? Acho que foi hoje, com a Creuza, com a Hilda, sobre como é difícil amadurecer, não é? Foi com vocês hoje, né? Sobre o que amadurecer é sofrer. O sofrer faz parte do amadurecer. E às vezes a gente olha para alguém e fala, nossa, como ele é maduro. E quando a gente senta para ouvir sobre a história dessa pessoa, a gente percebe quantas lutas e quantos problemas ele já passou. Porque Deus faz isso. Deus transforma luta, sofrimento, solidão em maturidade, em força, em perseverança. Deus busca quem foge. Deus cura, mas Ele confronta. A gente cantou, Creio que Tu és a cura. Como é que é a letra? Creio que Tu és a cura. Não, o início. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Nossa, quem pensou nisso? Pensou exatamente no que a Bíblia ensina. Me levas pelo fogo. É difícil. Às vezes a gente está ali se sentindo doído, com o coração machucado, mas sendo curado. E o retorno é parte da cura. Quando eu falo de retorno, eu falo de voltar-se para Deus. Voltar-se para o que Deus quer. Não o que os homens querem, não o que as pessoas querem, não o que as pessoas dizem que eu tenho que fazer, mas aquilo que Deus quer que eu faça. Deus tem planos para você que se sente só. Deus tem planos para você que se sente não visto e não valorizado. Deus na cruz, o Filho de Deus, nosso Senhor, disse na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? E Deus foi abandonado na cruz, para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados.
Deus foi abandonado na cruz para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados. Jesus foi tratado como invisível para que você se tornasse visível. Jesus viu Deus virar as costas para ele, para que você nunca visse as costas de Deus. Por isso, entenda hoje que você serve a um Deus que te vê. Ele vê a sua dor. Ele vê a sua angústia. Ele vê o seu coração. Deus vê o seu sofrimento. Deus te enxerga. E você pode se sentir sozinho, como às vezes eu como pastor me sinto. Nossa, pastor, você está tão triste hoje. Estou não, irmãos. É real. Não dá para contar, não dá para falar, não dá para desabafar. Não sempre, quase nunca. Mas Deus vê. Deus enxerga. E Deus acolhe. Ah, mas na história de Agar tem tantas coisas, tem mesmo. Mas olha para esse texto, está na Bíblia. Deus acolheu aquela mulher. Deus curou aquela mulher. Deus a fez voltar. Deus deu direção. Deus conduziu a história dela. Deus fez promessas. Deus, sempre Deus. E às vezes a gente olha para as consequências do que aconteceu com Agar, com Ismael, com Isaac, e a gente perde de vista o Deus que estava trabalhando por trás desta história. E às vezes você olha para todas as coisas da sua vida, para todas as agitações, e perde de vista o Deus que está trabalhando na sua história. Saia daqui nessa noite entendendo que você não é mais um. Você é um filho amado de Deus, salvo pelo Senhor, escolhido pela graça. Saia daqui reconhecendo que você é alvo da providência de Deus. E tudo isso por causa da graça do Senhor. Saia daqui entendendo que Deus vê a sua dor. Deus vê quando você chora. Deus conhece você e Deus está moldando a sua história. Deus já tem o quadro pronto. A gente está vivendo ele ainda, mas Deus já tem o quadro pronto. Não se sinta sozinho. Sinta-se acolhido por Deus. Em nome de Jesus. Amém.